Pessoal, vamos dar sequência então, né, ao entendimento, tá certo, do impacto da tentativa de redução da jornada 6 por um nas redações de concurso. Eu fiz um vídeo anterior, tá certo? O vídeo ficou um pouquinho extenso, confesso, mas o vídeo é bom, muito bom, ele vai dar base de tudo e agora eu vou seguir com outras propostas temáticas que atravessam o assunto, tá? Então vem aqui comigo, né, sobre estas propostas. A gente falou sobre as transformações no século XXI, como que os meios de produção eles vão impactar fortemente a jornada 6 por um, inclusive trazendo contraditório, tá, gente? Tanto acelerando vamos dizer assim, a exploração desse trabalhador para além dessa jornada 6.1, quanto também diminuindo, né, ou seja, promovendo a diminuição dessa jornada 6.1 em alguns setores por conta da tecnologização da própria produção. Agora, vem aqui, né, vamos falar de redação profundamente, aquilo que eu falei para vocês. Esse vídeo, ele tem uma pegada da Fundação Carlos Chagas, mas é interessantíssimo. Se você vai fazer FGV, vai te ajudar pra caramba. Se você vai fazer Sebrasp, você vai além. Sebrasp geralmente nada no raso em relação a esse assunto. Você vai além. Se você vai fazer redação do IBFC, da OCP, vai te ajudar pra caramba, tá? Então vem aqui. Autoexploração, vamos supor que você tem esse tema, tá? Autoexploração, retrato da sociedade atual. Esse é o tema que te veio no concurso público. E por que isso tem a ver com a jornada 6 por um? Então vamos lá. Primeiro, gente, só ver se eu não coloquei outra coisa aqui. Não, não coloquei não. Tá até no material do TRT da Sexta isso aqui. Primeiro é o seguinte, o que existe, né? Quando, vamos dizer assim, esses meios de produção, né? Vamos dizer o capital, tá? Vamos dar um personagem para isso. Quando se começou a pensar toda a luta trabalhista, você tem a luta acontecendo de um lado e você tem o acompanhamento, né? O capitalismo é um sistema que ele vive das suas crises, tá, gente? Ele sempre se renova a cada crise. Então, o sistema que ele precisa da crise para ele criar uma renovação, uma solução dentro da crise. Ou seja, ele cria a crise e cria a solução. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que os trabalhadores estão, né, questionando a exploração que sofrem bastante. Então, a gente já sabe que existe sim uma exploração da mão de obra. Eu não estou querendo dizer que todo patrão explore, não é isso, mas existe uma concentração dessa exploração, tá? Que vai tentar explorar cada vez mais. Então você veja a reforma que foi feita em 2017, né? O que aconteceu com a jornada trabalhista em 2017, tá certo? Que, na verdade, aquela reforma que foi feita no Brasil serviu muito como mecanismo de manutenção desse poder exploratório, né, sobre essa mão de obra produtiva. Mas existe também, e aí a sacada de bancas como a Fundação Carlos Chagas, FGV, que vão mexer com a questão da identidade do trabalhador, né? Existe também a autoexploração, aquele trabalhador que ele não se convence de que ele é explorado, mas ele se submete àquele processo com uma facilidade muito grande. Então, quais são esses mecanismos? Por exemplo, eu vou começar pelo Ricardo Antunes, tá? Alguns livros que eu cito aqui, pessoal, vou explicar. Como eu fiz esse vídeo assim no meio de uma aula, eu às vezes não cito o título todo do livro, mas se você jogar, porque a referência já está na minha cabeça há muito tempo, se você jogar no Google da vida, você for fazer aquisição se você quiser, é só você pegar o iniciozinho, tá? Porque eu sei que tem livro aqui que tá com o título pela metade, tá bom? Mas eu não lembro qual agora. Vamos lá. O Ricardo Antunes tem um ensaio, né, que se transformou num livro muito interessante, um livro de 2018, que é O Privilégio da Servidão. Olha só que interessante, o privilégio da servidão, o privilégio em servir. E ele vai mostrar como o próprio trabalhador acaba caindo nas propagandas que o levam a se tornar uma pessoa servil, cada vez mais servil ao sistema. E aí nós temos o seguinte, né, o sistema exploratório, tá? Porque as pessoas dão o nome de sistema, mas não falam o que é, que sistema é esse. É o sistema de exploração, tá bom? Então, por exemplo, o Ricardo Antunes vai trabalhar com a ideia, né, do proletariado. Então ele vai falar qual é o proletariado de serviços, que é o proletariado do final dos anos 1990 e chega até o nosso proletariado hoje. Então, o proletariado de serviços é aquele proletariado de jornadas extenuantes, baixo salário, baixo poder de compra desse salário, sim, porque os mecanismos de exploração também se valem de outros sistemas econômicos também, né, às vezes, muitas vezes hiperinflacionários,
que vão corroer esse salário desse trabalhador e vão fazer com que o trabalhador se predisponha a trabalhar a qualquer custo. Ele precisa sempre trabalhar mais para conseguir manter sua família, né, conseguir ter uma vida minimamente digna. Então, o Ricardo Antunes vai falar sobre esse proletariado de serviços, porque a gente vai tendo uma desindustrialização que acontece principalmente no Brasil, acontece desindustrialização em várias partes do mundo. Em alguns lugares ela não é ruim, ela é benéfica, mas havia uma mão de obra preparada para a transformação, né, do mercado de trabalho nesse sentido. Mas no Brasil não, a desindustrialização ela foi seguida, né, por um não preparo. Então as pessoas caíram no setor de serviço, setor de hotelaria, turismo, setor farmacêutico, setor de supermercados, né, muito despreparada, tá? Então ela vai ser altamente explorada. Então ela vai ter uma jornada, a jornada é a grande inimiga, né? Você tem baixos salários, jornadas extenuantes, né? Qualidade insalubre de trabalho, etc. E ele vai falar exatamente, aí ele vai chegar exatamente dessa exploração, né, do trabalho até a criação dessa figura, que é o cyberproletariado, tá? Quando a gente está em prova de concurso, nós vamos colocar um neologismo, tá, gente? Uma palavra criada, a gente abre aspas para escrever essa palavra. Então, o cyberproletariado é o proletariado das plataformas. Existe aquele que é explorado pelo setor de serviço, ele tem um emprego, certo? Aquele emprego tem um local físico, etc. E tem aquele que é o proletariado das plataformas. Então, ele é aquela pessoa que também vai ser explorada, porém, no setor das plataformas. Só que tem um detalhe: ele é convencido a ser seu próprio gestor. Então, o cyberproletariado é aquele que funciona como uma espécie de autogestor do trabalho. Ele tem que controlar o que ele ganha, ele tem que controlar o tanto de horas que ele trabalha, ele tem que controlar os locais em que ele trabalha. E ele vai ser o seu patrão, entre aspas. O problema é que ele não controla essas coisas facilmente, né? Por que não controla? Por exemplo, quem já trabalhou com plataformas, né, sabe muito bem que existe assim, quando o cara está pensando em descansar, o que surge? Alguma coisa mais atraente para ele continuar trabalhando. O algoritmo percebe, né, que esse trabalhador está parando, está ficando mais tempo sem logar, e aí, quando ele nota que ele não está rodando tanto assim, o que ele faz? Ele solta uma corrida mais valorosa. O que o trabalhador, quando estava pensando em ir para casa descansar, o que ele faz? Ele pensa, peraí, não, vou continuar mais um pouquinho. Aí ele trabalha mais umas 4 horas, tá certo? Além da quantidade que ele gostaria de trabalhar, né? Vamos dizer assim, além da quantidade que ele deveria trabalhar, melhor dizendo. E aí nós chamamos isso de privilégio da servidão, porque alguns falam, né, alguns batem no peito e defendem esse sistema, inclusive, tá? Então esse trabalhador se coloca em situação de autoexploração, tá certo? Então ela se coloca nessa situação de autoexploração, primeiro, porque o significado que ele atribui ao trabalho, ó, cuidado, tá? Então vamos pensar as causas dessa se eu estivesse fazendo prova do Sebrasp, principalmente, as causas dessa autoexploração. Primeiro é a propaganda, tá? Então existe uma publicidade coordenada pelo setor produtivo que leva esse trabalhador à autoexploração, uma publicidade enganosa, tá? Então, ó, ela é bastante enganosa. Eu errei aqui, enganosa, né? Se você errar, basta dar um traço e escrever, que normalmente a gente não coloca parênteses no erro, não, tá bom? Então, uma publicidade enganosa. Ele é muito levado a produzir, tá certo? A gerir seu próprio tempo, a gerir os seus ganhos. Ou seja, ele é colocado dentro dessa dinâmica. Gente, mas é super difícil fazer isso. Por exemplo, eu sou professora de concurso, tá certo? Eu me autoexploro. Imagina se eu tivesse que gerir toda a parte financeira dessas coisas todas que eu vou fazer, pagar minhas contas, sustentar a casa, não sei o que, não sei o que. A vida da gente começa a ficar muito reduzida. A gente começa a ver que a gente produz e gasta, produz e gasta. Então existe também um estímulo ao consumismo. Que Zygmunt Bauman, por exemplo, vai falar, olha,
Esse estigma ao consumismo, ele vai criar uma crise de identidade nesse trabalhador muito grande, porque ele só trabalha para pagar a conta. Ele é induzido a consumir mais. Se ele tem, por exemplo, uma TV por assinatura com tantos canais, aquilo de que ele mais gosta, de repente é colocado num pacote, num combo um pouco mais caro. E ele pensa, eu trabalho tanto, né? Eu vou incluir mais isso no meu dia a dia, tá certo? Eu tenho direito. Ele vai comprar uma cerveja para ele, aí ele pensa assim, poxa, eu trabalho tanto, né? Eu vou comprar essa daqui porque essa é melhor. Por quê? Porque existe ali uma cerveja que é colocada numa classe privilegiada e uma que é dita para a classe, de repente, mais pobre. E de repente não há tanta diferença entre elas, não é? Por quê? Porque a gente não é muito de ler rótulo. Então a gente vai muito nesse sentido, tá? Existe uma marca de café que é X, uma marca de café que é Y. Então a gente vai começando a fazer as escolhas dentro do consumo. É claro que nós temos direito, sim, a bons produtos, ninguém está questionando isso. Mas o negócio é como a gente é levado a trabalhar mais para consumir mais. Então a gente tem que se questionar, tá? Então a lógica do trabalho, ela leva à autoexploração. Então qual que é a lógica do trabalho atualmente? Né? É a lógica do poder de consumo. Não é à toa que aquilo que mais existe nas redes sociais, você vai ver, por exemplo, não sei se vocês perceberam, uma galera muito jovem se enriquecendo nas redes sociais, com bobeirinhas, contando piadinha, fazendo dancinha, né? Implicando com o vizinho, é, implicando com professores, tá certo? Então, assim, você vai ver, falando, lacrando com não sei o quê. Então, essas redes sociais, elas vão exatamente fazer com que os seus algoritmos peguem essas bobeirinhas e coloquem essas pessoas muito ricas, porque sabem que essas pessoas mostram tudo. Então, naturalmente, quando elas enriquecem, elas vão mostrar o carrão, o casão, o jatinho. Isso faz com que o trabalhador acredite que se ele se tornar autogestor do seu próprio trabalho, que ele vai chegar até lá. Por exemplo, eu tenho esse canal aqui, né, no YouTube. Gente, é humilhante, é porque a gente gosta de dar aula, não tem nenhuma pretensão com isso. Eu tenho noção total de que o algoritmo não me leva lá na frente, de jeito nenhum, tá? Até porque o meu trabalho é esclarecedor, entendeu? E não é, o interesse não é esse, entendeu? Então, muitas vezes o aluno fala, uma vez, aconteceu uma única vez, o aluno fala, esse vídeo não tem nada, é só pra ganhar like. Eu falei, caramba, né? Eu falei, não, querido, não tem assim não, não é assim não. Então, assim, não funciona bem assim não. Se eu tivesse mexendo com polêmicas em concurso público, né, vendendo modelos mais baratos, assim, que induzem a pessoa, vendendo facilidades, aí sim, tá, a coisa pegaria. Mas não, a ideia não é essa, né? Não é essa, não é o significado da vida. Então, a autoexploração, ela vem muito de uma publicidade enganosa do trabalhador empreendedor. Então, o Ricardo Antunes vai chamar atenção para isso, né? O trabalhador empreendedor. Empreendedor. Mas tem gente que ganha. Gente, empreender não é uma situação tão simples assim. No Brasil é impossível empreender porque o Estado. Não, você tem que ter informação. E as pessoas pobres, realmente, elas não começam com informação. Geralmente elas se ferram para depois ter informação, depois adquirir informação. Quantas pessoas montaram pequenos negócios deram totalmente errado, aí que elas foram entender o sistema tributário, como que é, elas foram entender o sistema logístico, como funciona uma entrega. É difícil. É diferente quando você tem um pai que já tem um negócio, né? Quando teu pai já vende um negócio, você entende como funciona, então você vai continuar aquela lógica se você tiver talento para aquilo, tá? Tiver interesse. É muito mais simples, tá certo? Você tem família com dinheiro, então você entende de tributação, é muito mais simples. Você não toma um ferro 5 anos depois que tu começou a ganhar dinheiro, né? Que às vezes a pessoa não sabe nem que tem que pagar imposto de renda de tal forma, tá? Que ela se enquadra em determinado tipo de valor nessa contribuição. Então, esse é o processo, tá? E aí, as causas da autoexploração estão muito ligadas a uma lógica ligada ao poder de consumo, a te induzir a consumir, induzir você a ter, a você mostrar que você tem. Por quê? Porque senão você se sente fora daquele núcleo, né? As pessoas vivendo em sociedade de redes, que é a sociedade que a gente vive, as pessoas elas querem fazer parte de um nicho social.
E, naturalmente, o nicho social, elas não querem se igualar ao nicho social que lembra sofrimento, lembra pobreza, lembra escravidão. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, pessoas pretas se posicionando muito contra o pobre preto, né? Veja o fenômeno Jojo todinho, não é só por ser um fenômeno de direita, é a forma como fala, tá? Não é questão do partidarismo dela, é a forma como fala, tá certo? A forma como fala, o recado que passa, né? A ignorância mesmo, que a gente vê, a pessoa falar para que Bolsa Família sai de uma tributação dela. Nada a ver, Bolsa Família responde por menos de 0,5% do PIB, é um serviço, vamos dizer assim, um programa de distribuição de riqueza que tem praticamente em países de primeiro mundo. A gente vê na Alemanha, as mães são induzidas a a cuidar dos seus filhos em casa até os 3 anos de idade, né, com bolsa paga pelo governo, porque o governo entende que se ela ficar cuidando desse filho até os 3 anos, o governo vai gastar menos com creche, né? Você vai ter menos gasto social. Porque o PIB da educação é um pouquinho acima, assim, no Brasil é um pouquinho, na Alemanha não, é bastante acima de um mecanismo de distribuição de renda, tá certo? Então existe muita propaganda incorreta sobre políticas de Estado. E então não é o que a Jojo tá pagando, tá? Não tem muito assim, bem assim não, certo? Até porque todo mundo está pagando, não é só ela, inclusive a senhora que recebe o Bolsa Família, quando ela vai deixar o dinheiro dela, mas ela compra carvão, ela para fazer churrasco. Gente, quando ela deixa o dinheiro no mercado, na vendinha que ela comprou o carvão, ela está fazendo a economia andar, né? O que não faz a economia andar, por exemplo, é, vou supor situações, por exemplo, pessoas que têm dinheiro guardado. Ali é uma concentração de riqueza e não uma distribuição de riqueza. Você não tem circulação de riqueza, tá? Então, às vezes, você tem pessoas de famílias que são herdeiras e aquele dinheiro está parado, não investem em nada. E não querem que ninguém mexa, tá? Não querem que ninguém mexa, melhor dizendo, tá? Fazendo a concordância correta. Então, você tem esses sistemas, tá certo? Você tem sistemas de publicidade que levam o trabalhador a esse excesso de exploração, né? O Ricardo Antunes vai falar sobre isso e ele fala que esse proletariado de serviços que foi do final dos anos 90, ele piora nos anos 2000 com o cyberproletariado, que o leva a crer que ele é o dono da sua hora de trabalho e não é. A gente sabe que não é, ele é induzido, às vezes ele precisa trabalhar mais para poder tentar aproveitar, né? O algoritmo às vezes o convence, no momento que ele está caindo de sono, ele trabalhar mais. As próprias plataformas de concurso, né? Às vezes o professor fala, vou tirar umas férias. Isso é o Receita Federal. Não vai mais. Não vai mais. Então, quer dizer, o sistema em si, né? Ele vai levando você a essa questão ao acúmulo, tá? Então, existe uma autoexploração. Você se coloca naquele lugar, né? Existe autoexploração até religiosa do trabalho, né? Quando você é convencido por uma lógica, né, uma teologia da prosperidade, de que você sim pode ser próspero se você trabalhar bastante, se você tiver fé em Deus, que seu problema não é que você é um azarado, é porque tu tem pouca fé e você tem que, ó, Deus te abriu portas para isso, então você vai trabalhar mais, etc, etc. Então, assim você é levado por um conjunto de sistemas de saberes e poderes, né? O Michel Foucault falava muito sobre isso, tá certo? Na sua visão pós-estruturalista. Ele falava, todos os sistemas são exploratórios. Quando a gente fala em sistema, a gente está falando de sistema tributário, vamos dar nomes, né? Porque muita gente fala luta contra o sistema não tem nome. Então temos que falar a verdade. O sistema trabalhista, o sistema penal é altamente exploratório, porque pessoas ricas ficam muito pouco tempo presas, pessoas pobres são esquecidas. O sistema tributário ele não é progressista, né? É um sistema que vamos dizer assim, que tira mais dos pobres do que das pessoas ricas. Se você comprar um pacote de arroz no supermercado, o preço é igual para você e para quem recebe 44 mil, para você que recebe 1.400. Então, esse é o processo, né? Então, são vários sistemas que vão. Os sistemas, por exemplo, habitacionais, eles são assim, eles seguem esse tipo de lógica. Então, você tem muita dificuldade. Por isso que você precisa de intervenção do Estado, criando políticas públicas para facilitar a aquisição, certo? Do trabalhador de determinado serviço. Senão, ele vai se autoexplorar, ele vai se matar de trabalhar e ter pouco, né, pouco retorno. Então, a autoexploração no tema de geração é o retrato da sociedade atual? É. E que sociedade atual é essa? Byung-Chul Han já dizia, sociedade do cansaço, né? Então, deixa eu limpar isso aqui. A sociedade do cansaço. A gente se mata para produzir, né? Entra num sistema de autocobrança enorme, porque se você fracassar,
Imagine sociedades que não aceitam, que têm uma visão, né, de que a pessoa tem que se matar. Por exemplo, o Japão já entrou num processo de redução da jornada, mas é uma redução bastante questionada naquele tipo de sociedade que é uma sociedade que se mata de trabalhar, certo? Por que se mata? É uma herança da guerra, tá, gente? Mas não dá para discutir aqui com vocês sobre o Japão, mas é muito interessante. Se você prestar atenção na história do Japão, aquela sociedade disciplinada, muito comportadinha, muito silenciosa, tem que ler o plano B dessa sociedade, tá certo? Para você entender por que, que as pessoas são levadas àquela situação toda, tá? Então há uma autocobrança, há um alto índice de suicídio, né? Há um alto índice de adoecimento. Então, quando se fala na jornada 6 por 1, você imagina a pessoa às vezes ganhar pouco e ter que sair todo santo dia sabendo que ela não tem o sábado. E sábado, eu já trabalhei nessa jornada 6 por 1. Quando eu vim estudar, né, eu fui fazer faculdade, eu fui trabalhar em shopping. Então, era sábado, sábado era o pior dia da minha vida, né? Hoje eu amo sábado, mas sábado era o pior dia da minha vida. Por que, que era o pior dia da minha vida? Porque às vezes eu via o sol, né, ali fora, as pessoas indo para um churrasco, as pessoas indo comprar alguma coisa com o dinheiro que elas ganharam e eu estava trabalhando, né? E eu não sabia nem que horas eu ia parar no sábado. No domingo, eu era estudante, então você tem que fazer o quê? Estudar, lavar roupa, arrumar tua república, né? Sua casa, etc. Então é uma jornada altamente exploratória. Não conseguia namorar, porque você tá sempre cansado. Se tem namoro, termina. Né? Quantos casamentos não terminam uma jornada como essa? Né? 6 por 1. Por quê? Porque a pessoa não tem força para nada. Né? Ela não tem força para uma atividade sexual porque não tem prazer mesmo. Ela só quer descansar. Aí ela quer beber, né? Ela quer fugir. Então, é uma sociedade de alto potencial para, né, vamos dizer, a drogadição por conta do excesso de exploração. Então, você tem um monte de processos de fuga aqui. É uma sociedade de grande alienação, tá, gente? A gente vai falar sobre isso. Nós vamos chegar aqui um pouquinho para baixo depois. Então, você tem todos esses sistemas acontecendo. Então, esse tema da autoexploração como retrato da sociedade atual está no livro do Byung-Chul Han, que é a Sociedade do Cansaço, tá certo? Está no livro também do Ricardo Antunes, que é... Minha mãe tá me chamando. No livro do Ricardo Antunes, que é o Privilégio da Servidão, tá, gente? Que vai trabalhar aqui a ideia do saber proletariado. E é uma sociedade do esgotamento, é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando o outro te explora, você ainda não chegou no teu limite. O buraco ainda não olhou para você. Mas quando você é levado a crer que você pode mais, e aí nós temos aqueles, né, infelizes, vamos dizer assim, influencers digitais, empresários que ganham muito, que vêm falar com você que eles começaram do zero, e as pessoas acreditam nessa história da carochinha, que eles começaram realmente de baixo e que ergueram. Gente, parece aquelas histórias, um dia, né, não sei se as pessoas tiveram oportunidade aqui, algumas talvez sim, se um dia vocês forem à França, à Itália, principalmente à França, e vocês resolverem ir nas caves produtoras de champanhe, não é? Ou nas caves produtoras de espumante, em qualquer lugar, vocês vão ouvir narrativas, tá? Das viúvas, né? Veuve Clicquot, a viúva Clicquot, né? Veuve... tem que é bem mais gostoso. Gente, hoje é dia de eu esquecer tudo. Vocês vão sempre... Veuve Dajon, né? Tem vários, tá? Então, assim, quando você chega ali, você vai ouvir a história de uma viúva que pegou um parreiral arrasado, o marido morreu e ela teve que produzir. Hoje, a história é para você comprar o champanhe no final, tá? Então as pessoas ficam ali grudadas. O turista compra. Tu compra, não tem jeito. Né? Ele fica ali, ele escuta aquela história, etc. E é claro, o turismo da França é muito bem organizado, então você tem as narrativas, né, que levam ao consumo. E as pessoas compram histórias. É muito diferente você entrar num botequim comum e você entrar num botequim no Rio de Janeiro que tem história. Você vai lá, você paga mais caro por aquela história. Então, quer dizer, você escuta aquilo ali, você entra num sistema de autocobrança. Seja nas narrativas históricas, nas narrativas ficcionais, nas narrativas religiosas, certo? Na própria narrativa de gestão, né? Quantos empresários falam, olha, fulano era um empresário que trabalhava domingo a domingo, ou jornada 7x7. Gente, olha a fortuna que a pessoa tinha. Será mesmo? Que uma coisa é você ficar no ar-condicionado ali, naquele 7x7. Você não, tem gente que gosta do que faz, certo? Por exemplo, pessoas que... O cara é escritor,
produz pra caramba, ele gosta do que faz, aquilo ali pra ele não é nem trabalho, aquilo tem significado, é diferente, né? Eu adoro dar aula, eu tenho vício, eu tenho que me policiar. Então, a minha vida tem significado, ela tem sentido, né? Eu não estou trabalhando para consumir, certo? Não vou consumir o necessário, não sou uma pessoa. Adoro algumas coisas, sim, claro, tenho minhas preferências, mas o trabalho ele tem muito mais para mim do que isso. Então, a gente tem que se pensar muito nessa questão da autoexploração. E no próprio concurso público, as pessoas também são levadas à autoexploração, né? Quantas vezes você, por conta realmente de tentar entrar no setor produtivo, que é a administração pública, não é um setor produtivo para lucro, né? Mas é um setor produtivo para serviços, ou um determinado poder no poder judiciário, o que você faz? Você se autoexplora no processo de estudo, né? Assim, 24 horas por dia, quase. Porque tem gente que vive o concurso 24 horas por dia, passa mal, né? Perde a saúde fazendo concurso público, se mata. Por quê? Porque quer entrar num rol de consumo, tá certo? É claro, eu quero o rol da seguridade. Claro, tudo bem, acho justo, certo? Nada é injusto, mas você precisa muitas vezes se questionar, se perguntar se é uma vida de significado, porque senão você vai entrar para o serviço público e você vai continuar se autoexplorando. Ah, não, quando eu entrar lá eu sossego. Mentira, 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 mentira. Tá? Tem várias pessoas que podem vir aqui me desmentir. Perdão, afirmar o que eu estou falando e desmentir essa ideia. Por quê? Porque a pessoa continua infeliz. Mesmo que ela não trabalhe muito, ela continua infeliz. Aí ela entra em crise com a produção, que é diferente. Eu já vi vários servidores, professores de concurso mesmo, meus colegas, né, foram lá para o serviço público, muitas vezes vêm dar aula para concurso, não é só para fazer um extra. Muitas vezes porque não estão suportando aquilo lá. Não estou suportando lidar com a burocracia, o dia a dia do serviço público, tá? Então, gente, Sociedade do Cansaço é isso. Vai trabalhar exatamente essa autoexploração do servidor, perdão, do trabalhador, a falta de identidade do trabalhador com o trabalho de significado, não é? E a busca, por exemplo, por mais capacidade de consumo. E essa capacidade de consumo, né, muitas vezes, é uma capacidade que leva o trabalhador ao grande endividamento, né? E aí ele trabalha mais e mais, né? Hoje a gente tem inclusive o jogo do tigrinho, certos jogos, né? As apostas online que levam esse trabalhador a jogar o dinheiro todo fora ali. Onde é que elas estão? Nas redes sociais, né? Nas redes sociais. Claro, já existiu vício por jogos antes? Sim. Certo? Sim. Pode ver que no Brasil sempre foi proibido cassino, né, em tese. Por quê? Porque senão o trabalhador joga tudo ali dentro. Ele é levado a uma pobreza extrema. Né? Existem países que têm cassino, você olha a população é muito viciada em jogo. O dinheiro vai embora, certo? Então, quer dizer, ali você tem uma exploração. Ah, mas quem joga fica viciado, nem sequer trabalha. Gente, mas pega do outro. Aí você tem o quê? Você tem a violência patrimonial que sobressai sobre o outro, se perde tudo nesse processo, tá? Na tentativa de enriquecer, ou seja, na ideia do consumo, tá bom? Pessoal, no outro bloco eu vou falar sobre a transformação dos empregos e a perda de identidade do trabalhador, ou seja, um tema que continua, né? Continua esse assunto, e a gente vai juntar com o tema 4, tá bom? Então vamos seguindo.